Olá, tudo bem? Você está no Painel Santista, meu nome é Messias. Eu preferi não gravar nada ontem, né? No calor, após o final do jogo, preferi gravar hoje, segunda-feira. Para poder pensar, analisar bem as coisas que aconteceram, né? E aí eu tive essas perguntas, né? Que eu vou tentar, junto com vocês, tentar entender o que aconteceu. Primeiro é a falta do Neymar. Se a falta do Neymar foi um fator preponderante na derrota. Muitos dos nossos colegas, né, de outros canais bateram, né? Bateram até de forma pesada, né? Alguns de forma mais ponderada, mas muitos de forma pesada. Porque o Neymar, quando se contundiu lá no jogo contra o Bragantino, talvez já soubesse, né, desse desconforto e que deveria, né, ficar em tratamento e não ter ido para o Carnaval, né? Foi o que o pessoal mais bateu. Viajou para o Carnaval, ficou em pé lá na Sapucaí, e que sim, ele deveria ter ficado em Santos, dentro da sua casa ou até no CT, fazendo um tratamento intensivo para recuperação da coxa, né? Porque ele estava com edema na coxa. Eu sou obrigado a concordar, né? Não vou bater com tanta veemência, mas eu sou obrigado a concordar. Eu acho que um jogador profissional, e o Neymar ainda, né, é um jogador profissional, até onde eu sei, deveria ter pensado um pouco mais na carreira, já que ele falou que veio para o Santos para focar na carreira. Então sim, eu acho que ele poderia ter aberto mão do Carnaval, poderia ter ficado focado no treinamento, até porque tinha um jogo importantíssimo, uma semifinal contra o Corinthians. Não era um jogo qualquer, era um jogo importante e que o Neymar em campo e bem faria diferença. Poderíamos ganhar com o Neymar? Poderíamos. Como poderíamos ter perdido? Tá? Agora, já que sabiam que o Neymar não ia ter condição de jogo, porque não vim com esse papo dizendo que foi de manhã cedo, no dia de ontem, que fizeram um exame, que aí... Não. Para mim, eles já sabiam que a possibilidade do Neymar jogar era muito pouca, né? E quiseram poupar. Eu até entendo, agora, nesse caso, falar em poupar. Porque por causa de um jogo, por mais importante que ele fosse, você poderia colocar em risco 2, 3 meses de recuperação do Neymar. Porque esse edema poderia se tornar um problema mais grave, uma contusão grau 1, grau 2, e aí a recuperação ia ser muito mais demorada. Mas não precisava ter ficado fazendo segredinho, né? Vou até subir um vídeo que gravaram, foi da Bárbara Comparato, quero agradecer a Bárbara Comparato. Ela gravou esse vídeo do Pedro Martins falando sobre a questão do Neymar. Ouve aí. Que é uma decisão complicada, foi de poupar o Neymar para essa partida, pensando na sequência da temporada. A gente precisa ter o Neymar bem a temporada toda. Então é uma decisão que a gente nunca pode tirar do contexto de que o Neymar, ele vem pela primeira vez, depois de 2 anos, tendo uma grande sequência na carreira. Então esse é o grande ponto, foi por isso que tomou-se uma decisão dura e difícil, mas foi pensando para o bem do Santos e também no bem do atleta, para ter Tem a ver com seleção brasileira também ou não? Não, foi uma decisão envolvendo o bem do atleta e o bem do Santos, para não perder o Neymar por um grande período. Imagina o que seria ter o Neymar parado por uma lesão por muito tempo, né? Essa foi a grande decisão. Por isso que a gente acabou arrastando essa decisão até hoje, fizemos os testes necessários e era um jogador que estava com desconforto e a gente optou por poupá-lo pensando na sequência da temporada. E lesão muscular, ela pode se arrastar por 1 ou 2 meses. Ele manifestou interesse em jogar hoje, você entendeu que teve essa conversa, pô, queria jogar, mas aí entenderam com ele. O Neymar, ele quer jogar todas as partidas, se deixar ele vai querer jogar todos os jogos. Então a gente pensou muito bem nessa decisão, foi uma decisão dura para ele, inclusive, mas a gente precisa pensar que é um atleta que estava parado durante muito tempo, está voltando a ter seu ritmo de competição. Olha, a questão de levar o Neymar para o jogo foi uma decisão do Pedro Caixinha, para tê-lo com o grupo, tê-lo nesse momento importante. Foi por isso que ele quis ter o Neymar com a gente, mas ele não iria entrar no jogo. Então, eles já sabiam.
Esse papo de que ele fez, né, que nem ele disse, fizeram um exame logo cedo, de manhã cedo, perto do almoço, e aí que os jogadores ficaram sabendo. Tá? E aí teve o pedido do Caixinha, o Caixinha inclusive no coletivo falou que foi um pedido pessoal dele, que o Neymar aceitou, de ficar no banco. Para dar a falsa esperança, né? Então assim, o clássico já começou preocupante para a torcida do Santos, sem o Neymar. Ainda falaram que talvez ele entrasse no decorrer do jogo, mas já sabiam que ele não ia jogar mesmo, tá? Mas como eu disse, a presença ou não do Neymar não foi o fator preponderante. Podemos questionar a falta de foco dele, porque ele poderia ter ficado se preparando, tentando se recuperar, sem ter ido para o Carnaval? Sim. Mas a falta do Neymar não vejo como tendo sido preponderante. Eu acho que o Santos ganharia ou perderia sem ele. Aliás, eu tenho certeza. E aí, o Caixinha poderia ter escalado qualquer jogador, mas não. Lá foi ele de Tassiano de novo, um jogador de 32 milhões de reais, que não consegue matar uma bola. Tem um lance lá no primeiro tempo que ele vai... No segundo tempo, perdão. No segundo tempo, que ele vai matar uma bola, mata a bola de canela, a bola sai pela lateral. Não disse a que veio o Tassiano até agora. Eu teria saído com o Roleiser. Você poderia ter saído com o Barreal, poderia ter saído com o Verón, poderia ter feito qualquer coisa, mas não sair com o Tassiano, porque o Tassiano não ia fazer diferença. Não, e tem que definir qual é a função do Tassiano. Para mim o Tassiano é muito mais um meia, né, do que um jogador aberto. Aí o que ele fez? Ele mexeu em duas posições por causa de um jogador. Porque ele botou o Tassiano aberto e trouxe o Soteldo para o meio. O Soteldo longe da área, quase não produziu nada. O Guilherme também nulo no jogo. Aliás, ontem poucos se salvaram desse jogo. Talvez o Gil, o Zé Ivaldo e o Escobar pela raça. O resto... Tiquinho fez o gol, beleza, mas o resto jogou muito mal. Não rendeu. O Soteldo, já na direita, aqui na posição dele, ele está se esforçando. No meio ia ser pior ainda. Ele ficava encaixotado no meio do meio campo do Corinthians, que espertamente meteu 3 volantes. Então, o erro de escalação é grave e o erro de substituição também. Mas o Caixinha falou que o Roleiser não aguentava os 90 minutos. Beleza, começa o jogo com ele, pô. Começa o jogo com ele. Agora você bota o Roleiser perdendo o jogo, tendo que virar uma partida, com o Corinthians mais fixado na defesa, é muito mais difícil. Então, mais uma vez o Caixinha, e isso me preocupa, porque eu gosto do Caixinha, eu acho que ele vai ser um treinador que pode levar o Santos a coisas grandes, mas de novo, num jogo importante ele comete erros. Jogadores, tá? Sim, como eu já disse, poucos se salvaram. Poucos. O Brasão não posso culpar de nenhum dos gols. Não tenho o que culpar. Sherman, eu ontem participei de 2 lives, né? No canal, caiu na Rede Peixe do Hector e no Onda Alvinegra do Leonardo Menezes. E eu falei, pra mim, o Sherman ainda falha muito na marcação. E onde ficou provado. No primeiro gol, ele não seguiu o comando da defesa de sair. Demorou para sair, deixou o Yuri Alberto livre. Mais uma vez tomamos gol do Yuri Alberto. Gil e Zé Ivaldo fizeram o que podiam, né? 2 jogadores experientes. A expulsão do Zé Ivaldo para mim foi corretíssima, tá? E concordo com o Gil. O Gil reclamou não da expulsão do Zé Ivaldo, mas sim da não expulsão do Carrilho no outro jogo, lances idênticos. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Dentro de Itaquera é difícil. Escobar, a garra de sempre, mas não adianta só garra também, né, Escobar? Tem às vezes um pouco de qualidade em certos jogos, a gente precisa. Schmidt tentou marcar no meio campo, era o único que marcava com a ajuda do Bom Tempo. No segundo tempo, com a expulsão do Zé Ivaldo, teve que virar zagueiro, mas aí também a vaca já tinha ido pro brejo com chifre e tudo. O Bom Tempo começou um pouco inseguro, mas depois foi se firmando. Esse menino é uma grata surpresa, vai ser muito útil no Brasileiro e na Copa do Brasil. Tá crescendo muito. Para mim, o Bom Tempo é um dos poucos que se salvou também. Não deveria ter sido substituído, e aí foi mais um erro do Caixinha. Era o único que estava fazendo a bola correr no meio campo. Ele vai emitir o Bom Tempo.
Esses erros, Caixinha, podem custar o seu emprego logo logo. Tassiano, já falei sobre o Tassiano, não vale os 32 milhões, nem pelo futebol, né? Ontem mais uma vez provou que é um jogador comum, não é um jogador que faz diferença. Soteldo foi jogar no meio com a entrada do Tassiano, também não se ouve bem, ficou encaixado no meio dos zagueiros, no meio dos marcadores do Corinthians, não jogou o que a gente sabe que ele pode. Tiquinho, muita briga entre os zagueiros, né? E um gol, mais nada. E o Guilherme, esse é o Guilherme que a gente conhece, não o Guilherme dos 10 gols. Esse é o Guilherme que a gente conhece, né? É um jogador que não é decisivo, é um jogador que, para mim, com o tempo vai perder a condição de titular desse time. Não vejo o Guilherme fazendo diferença nesse time. Ah, mas fez 10 gols no Paulista. Ah, vamos ver os 10 gols que ele fez. Muitos nem goleiro tinha na hora que ele fez o gol. As entradas de Barreal e Roleiser. O Roleiser tentou alguma coisa, o Barreal também. Talvez, eu acho que eles tinham que ter entrado antes, talvez até começando o jogo, já que o Neymar não ia jogar, tá? Mas já estava 2-1 contra, o Corinthians se postou lá atrás, depois com a expulsão do Zé Ivaldo, não tinha mais o que fazer. Agora, cara, botar Léo Godoy pra quê? Me diz. O que Léo Godoy vai fazer de diferente? Nada. E olha que eu tenho esperança, né, que o Léo Godoy calhe a minha boca, mas tá difícil. O Léo Godoy é fraco, é muito fraco. Depois também entrou o David Washington, também já no desespero, também não... Coitado do menino, né? Também entrou já na roubada, já no desespero, a bola nem chegava, a bola já não chegava no Tiquinho, mas imagina chegar no Tiquinho e no David Washington sem quem levasse. Sucessão de erros, tá? Sucessão de erros do seu Pedro Caixinha, tanto na escalação como nas substituições. E da diretoria, a diretoria tem culpa também, porque poderia ter aberto o jogo desde o início, tá? Desde o início poderia ter falado que o Neymar não ia para o jogo. A torcida já ficaria mais atenta, quem sabe fizéssemos cobranças mais fortes com relação à escalação, né? Talvez isso se ecoasse no ouvido do Pedro Caixinha. Bom, e agora, Messias? E agora, folga hoje, folga amanhã, reapresentação na quarta-feira, 21 dias para se preparar para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Acredito que o Santos, pelo menos eu espero que o Santos marque amistosos, jogos para botar esse time para trabalhar, né? Não dá para ficar só no churrasquinho e treinando. Bota para trabalhar, tem que fazer jogos amistosos, mas jogos amistosos de verdade. Bota esse time para testar. Treina esse time e testa. Vai fazer amistoso em Brasília, com ou sem Neymar, pouco importa, mas vai levar esse jogo, tem que levar esse time para jogar. Não dá para ficar 21 dias parado, tendo que pagar salários altos desses jogadores. Tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido dar para vocês todo o meu sentimento com relação ao jogo de ontem. Quem puder, se inscreva no canal, deixa o like, já somos 6.511 inscritos, né? Estamos rumo aos 7.000 inscritos, tá bom? Um abraço a todos e vamos aguardar, né, os próximos acontecimentos. Como eu disse, hoje e amanhã nada de novo deve acontecer, só a partir de quarta-feira com a reapresentação do elenco. Um abraço a todos, tchau.